Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Meus ouvintes, o retorno da palavra de Deus para seus filhos é uma coisa de suma importância. Falando em uma restauração, temos que lembrar de um restaurador. Se há um testamento, há a morte do testador. Se há uma restauração, há um restaurador. E a promessa foi do Senhor Jesus Cristo, que não era filiado a nenhuma organização de seu dia. Ele disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Com isto devemos crer que se Jesus não era filiado às organizações de seu dia, nenhum de seus profetas também seriam. E tampouco o profeta Elias poderia filiar-se a uma organização. Ele veio fora de todo o sistema religioso, mas veio nos trazer a palavra do Senhor. Falando sobre uma restauração, o regresso da palavra de volta, é o que causa muita alegria. Nos lembramos quando a arca era trazida de novo a seu lugar de repouso, e Davi, com aquele gozo no coração pela arca estar regressando novamente, dançou diante do Senhor. Quando Davi viu que a palavra era trazida a seu lugar correto, e quando a gente vê que a palavra vem revelada de uma maneira correta, isto traz alegria em nosso coração. E ali estava Davi também alegre, satisfeito, porque a palavra estava em seu lugar correto. Em tábuas de pedra, como eram naquele tempo, se regozijou Davi e dançou no espírito, dando voltas e mais voltas, satisfeitos. Mas por que, meus ouvintes? Porque ele viu que a palavra regressava a seu lugar. Por isso, cada eleito que vê a palavra regressando a seu lugar, esse eleito regozija seu coração. Sua alma, diz como Maria, engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A palavra, então, não necessita sair de um seminário ou de uma miscelânea teológica. De maneira alguma. O que necessita é a palavra sair de trás do púlpito de um pregador, como saía desses pregadores antigos, não desses pregadores modernos, mas dos pregadores antigos, que eram enviados de Deus com a palavra, não estes modernos enviados por uma organização. Mas eles, os antigos pregadores, eles viam a Deus vindicando a palavra e provando aquela palavra. Isto era o gozo de cada um deles. Mas, meus ouvintes, logo Davi, quando viu o retorno da arca para o seu lugar,
que ele deu voltas e mais voltas, e ele disse, glória a Deus. É isto o que faz cada filho de Deus quando vê a revelação da palavra. Tem alguém que não gosta, porque a própria esposa de Davi não achou bom aquilo. A própria esposa de Davi não regozijou com ele, porque a arca estava retornando. Mas ela era da denominação de seu pai Saul. Ela não estava satisfeita de maneira alguma com aquilo que estava acontecendo. Mas Davi disse, glória a Deus, é isto. E deu voltas, e mais voltas, e voltou a dar mais voltas ainda, como que dançando na presença do Criador, na presença do Senhor. A sua esposa se assentou ali, toda enfadada. Sendo ela a filha do rei, ela diz, ó, você me envergonha, Davi. Esta ação tua me traz vergonha. Mas, meus ouvintes, aquilo ainda não fez com que Davi parasse de dar voltas e mais voltas, com alegria, com exuberância em seu coração, em sua alma, na presença do Senhor. Ele estava alegre, glória a Deus. Ele dançava na presença do Senhor, de alegria, porque a arca estava voltando para o seu lugar. Mas sua esposa não sentiu aquela alegria. Assim acontece com os eleitos de hoje e com o mundo organizado religiosamente. Os eleitos glorificam a Deus pela volta da palavra, pelo regresso do Pentecoste original, pelo regresso do batismo em nome de Jesus Cristo, pelo regresso da ceia apostólica. Oh, como regozija isto o coração de um filho de Deus! E ele pode dar voltas e mais voltas e dizer, graças a Deus. Graças a Deus que a palavra novamente foi restaurada. E diz Jesus, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. A esposa de Davi diz, você me envergonha. E tem muitos cristãos hoje, assim chamados, que diz, ó, você vai colocar esta classe de vestimenta? Não, isso é antiquado. Isso foi para aquele tempo. Por quê? Porque a classe de roupa de vestimenta honesta envergonha um crente moderno de hoje. Quando eles deveriam retornar ao passado e buscar aquela mensagem do passado. Gostar daquela mensagem e ver o retorno da palavra de Deus vindo novamente para o seu povo. Mical, a filha de Saul, disse para Davi, pois ela era esposa de Davi, ela diz, você me envergonha. E Davi disse para ela, não te agrada isto, minha mulher? Não te agrada isto? Pois olhe isto. E ele começou a dar voltas e mais voltas, e voltou a dar mais voltas ainda. Oh, sim! Que tempo tão maravilhoso tinha ele! Não envergonhava da crítica da própria esposa. Não! Ele não estava amarrado a isso. O seu barco estava livre. E assim deve ser cada filho de Deus. Você deve permanecer com o gozo da palavra. E Davi chegou a estar tão satisfeito que ele diz, o meu cálice está transbordando. Alegria no coração de Davi. Então Davi disse para sua esposa, você acha isso demais? Amanhã eu vou fazer mais ainda. Amanhã eu vou glorificar a Deus mais. Eu vou dançar na presença de Deus. Tocado pelo Espírito Santo. Então, meus amados,
Deus olhou dos céus e disse: Davi, tu és um homem conforme meu coração. Vê você, meu ouvinte, por que isso aconteceu? Davi havia perdido já todo o orgulho. E quando a gente tem um orgulho, a gente não quer nem glorificar a Deus na igreja. E acha mal quando os outros estão orando a Deus e começa a dizer que gritaria. Para que essa gritaria? Eles esquecem que o mundo regozijam em seus eventos desportivos, pulam e gritam também. E ninguém diz essa gritaria. Mas quando é uma oração, é alguém adorando a Deus, e se importuna algum crente orgulhoso, e diz: para que toda esta gritaria? Mas Davi havia perdido todo o seu orgulho, havia perdido tudo isso, e sem dúvida alguma, ainda que ele fosse casado com a filha do rei, isso não foi assunto de grande consideração para ele. Ele poderia pensar: oh, sou casado com a filha do rei, eu não devo fazer um papel deste, estar dançando diante do povo aqui de alegria, por causa da arca, retornar novamente a Jerusalém. Não, ele não olhou para aquilo e disse: olha, eu tenho que fazer isto, porque é Deus impulsionando algo no meu coração. Ainda que entristeceu a esposa e mais alguém, mas Deus olhou do céu e diz: Davi, você é um homem segundo o meu coração. Não importa quem vai ficar triste com a nossa ação correta, ação evangélica, ação espiritual. Não importa, o que interessa é Deus olhar de cima e dizer: fulano, você é segundo o meu coração. Meu filho, minha filha, você está segundo o meu coração. Que coisa! Ele sabia que ele estava em comunhão com o possuidor dos céus e da terra. Aqui estava a palavra de Deus regressando de novo a ele. E Davi estava tão feliz que começou a dançar na presença do Senhor. Ele simplesmente dançou com toda a energia que pôde, sobrepujando as críticas de sua própria esposa. Ele permaneceu fiel. E a restauração da palavra nestes últimos dias não traria alegria para o nosso coração? Oh, quando eu leio a Escritura Sagrada, e eu já sei, vamos começar por aqui, é o abecedário. Batismo em nome de Jesus Cristo é abecedário. Vocês têm que entender isso. E alguém diz: oh, falaram para o profeta: ao invés de você ficar corrigindo as mulheres para não cortar cabelo e para usar roupa decente, era melhor você ensinar para essas mulheres dons espirituais. Mas um profeta de Deus respondeu: como eu posso ensinar álgebra para quem não sabe o abecedário? Como eu posso ensinar matemática para aqueles que não sabem o ABC? Mas hoje eles põem o carro na frente dos bois e vai ensinar para o povo mais de Deus, mais de profundidade, quando eles deixam de obedecer às pequenas coisas que deveriam obedecer, e são estas que Deus está olhando. Porque não adianta dar um passo lá na frente, querer falar língua estranha, querer cura de enfermos, que é muito bom, e eu gosto disso também. Querer mais poder de Deus, mas primeiro conserte-se a vida. A mulher vista-se como uma dama, o homem anda-se como um homem de Deus, como um filho honesto de Deus. E aí Deus se responsabiliza por você. Mas a restauração traz alegria, a mensagem de um profeta. Deus falou: Elias virá, ele vai restaurar todas as coisas. E eu estou nesta mensagem restauradora e sinto tão bem. E eu creio que aqueles que me ouvem, que creem na mesma mensagem, diz: graças a Deus, que nós estamos descansados. Descansados nesta mensagem, que traz gozo, paz, alegria ao nosso coração. Restauração. O batismo foi restaurado. Já sabemos o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai, você sabe que é um título.
o nome de um pai, ele pode chamar José, Pedro, Manuel, mas ele tem um filho, então ele tem um título de pai, mas o nome dele é o que vale. Então assim é Deus. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, mas o nome desse Deus é Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, completa, Senhor, esta mensagem em cada coração, iluminando este povo mais para obedecer Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Meus amados ouvintes, nós temos domingo, 8h30 da manhã, reunião aqui na Chácara do Pavão, no lar do irmão Luiz Antônio Batista, domingo, 8h30 da manhã. Eu convido você para estar conosco. Muito boa tarde, meu abraço a todos. Se Deus quiser, amanhã aqui estaremos. Até lá. Bênçãos, paz, saúde e felicidade. É o que estaremos lhe desejando amanhã, nesse mesmo horário, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer.